Programa Dete Zandavalli. Oferecimento Aurora, a hora mais gostosa do dia. Risate, odontologia especializada. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Dete Zandavalli. Hoje temos um programa lindo, bem especial, com uma história de vida muito linda. E vamos ver também a quantas anda a comemoração da Semana Farroupilha. Afinal, reúne aí centenas de milhares de pessoas. Mas antes de nós irmos para lá, eu tenho uma história linda para contar. Daqui a pouco vocês já vão conhecer o meu convidado, Samicler Gonçalves, que teve uma história de vida linda, que vocês vão conhecer agora. Aos 10 anos, já queria ser desenhista de quadrinhos e seu objetivo era desenhar o Superman. Hoje, artista plástico, designer gráfico, ilustrador, animador, desenhista de histórias em quadrinhos, editor, professor, autor, pós-graduado em criatividade, reconhecido como o melhor desenhista de quadrinhos brasileiro em 2008, melhor revista em quadrinhos nacional em 2007, com o título Cometa. Também em 2007 desenhou o Phantom, da editora americana Moonstone, o Cards do Batman, para a editora DC Comics. Em 2008, teve câncer cerebral e ficou em tratamento até 2011. Passou por 7 cirurgias na cabeça que lhe custaram o movimento do lado esquerdo do corpo. Mas a sua fé em Deus e o seu amor pelo filho Lucas Manuel lhe inspiraram a lutar pela sua vida. A fé, aliada à oração, persistência e muito apoio, fizeram o impossível acontecer. A restauração do lado esquerdo do corpo e cura total do câncer. Enquanto lutava pela vida, Samicler projetava o futuro que queria viver com o filho Lucas Manuel. Bem, agora a prova viva disso que a gente escreveu aqui. Estou com o meu querido amigo Jorge Ferraboni, um médico, neurocirurgião. Boa tarde, querido. Um prazer tê-lo novamente no programa. O prazer é meu. E o Jorge está aqui porque ele já vai explicar. E aqui está Samicler Gonçalves. Um prazer, Samicler, você se dispor, né, a contar a sua história aqui para a gente, dar a liberdade da gente contar a sua história. Já contei, você passou sobre isso de 2008 a 2011 e disso veio um projeto que será lançado hoje, que é um legado, na verdade, para o seu filho, né? Conta de que forma você, em que momento você resolveu e por que você resolveu fazer esse livro em homenagem ao Lucas Emanuel, né? Isso. Ora, como eu não tinha muita esperança de vida na época, né, porque era um tumor bem agressivo, né, o doutor eu acho que vai explicar, eu tinha que fazer algo para deixar para o meu filho, né, algo que ele pudesse ter em mãos, algo que fosse aquilo que eu ensinaria ao longo da vida dele. Então eu pensei em fazer um livro com textos assim de coisas que eu ensinaria para ele, sabe, coisas como quando eu caminho com ele na rua para passear, eu sempre estou dizendo alguma coisa, estou ensinando alguma coisa que possa ser um valor para ele usar na vida dele. Só que esse valor talvez eu não estaria com ele para ensinar. Então pensei, vou colocar num livro isso. E eu pensei, ele é novo, ele tem 8 anos, ele precisa ser uma linguagem que ele possa entender, mas também numa linguagem que ele possa também usar ao longo da vida dele. Então eu escrevi esse livro, Provérbios de Pai para Filho, ilustrei ele, fiz numa linguagem, creio eu, que é fácil de entender e que também ele pode ler ao longo da vida dele, em vários momentos que ele sentir necessidade na época era de lembrar de mim, né? No caso agora, como eu estou vivo e estou livre do câncer, né? Vai ter eu vivo para estar falando, mas também serve como algo que é um marco, né? De uma vitória, né? Sem dúvida, é a prova então da sua vitória e é um livro atemporal, quer dizer, em qualquer momento que ele for ler, ou que nós adultos formos ler, ou que outra criança vá ler, é sempre atual, né? Isso, verdade. Que bom. Doutor Jorge, te trouxe aqui por quê? Porque você ficou impressionado com o caso do Samicler, porque ele estava usando a linguagem popular, digamos, na primeira, pelo menos foi o que ele me contou, na primeira entrevista dele com o médico, enfim, na primeira consulta, ele ficou praticamente desenganado. Sim. Depois começou a tratar com você e conta essa história rapidamente do Samicler, o que você achou, o que você viu e o que isso acabou transformando a sua vida. Bom, as informações que eu vou colocar aqui são permitidas por ele, porque a gente não pode eticamente falar, mas ele me autorizou, tá?
Então, o Sammy Clare, ele havia feito uma biópsia cerebral e ele era acometido por um tumor maligno e que acaba por ceifar vidas em média em 6 meses. E na época eu era um médico bastante cético do ponto de vista técnico. E o que me chamou muito a atenção no Sammy Clare é que ele era um paciente diferente do ponto de vista de sua profissão. Ele é cartunista. E esse tumor ele estava localizado num lugar do cérebro que a remoção do tumor condenaria ele a não mais desenhar. Então, eu coloquei a ele os riscos da cirurgia, os benefícios que seria prolongar a vida dele um pouco mais. E ele, por várias vezes, acreditou na questão de que a situação dele seria resolvida, enfim. Ele realizou tratamento cirúrgico no hospital regional, saiu da cirurgia praticamente sem mexer um lado do corpo, lado esquerdo, e a partir daí fez quimioterapia, fez radioterapia no hospital regional em tempo hábil. O hospital foi extremamente solícito em fazer isso de forma super rápida. E o que me chamava a atenção é que ele editava esse livro enquanto estava hemiplégico. E com o passar do tempo, o tumor foi removido, o tumor não recidivou. O Sammy Clare, através de sua fé e de muita fisioterapia, recuperou a força no membro superior e no membro inferior e fez os cartoons do livro. Então, para minha pessoa, isso foi uma grande lição de vida do ponto de vista fé, esperança, luta. Tá? Essa história do Sammy Clare é linda porque é um legado para o filho dele. Quer dizer, o que mudou no relacionamento, agora falando não do neurocirurgião, o que mudou no relacionamento Jorge e Tui? Tui é o filhinho do Jorge. O que mudou para melhor, porque até então eu era uma pessoa extremamente, como eu havia te dito, cética, técnico. Prático. Esse tumor, a pessoa tem tanto tempo de vida, há de se fazer cirurgia, químio, rádio ou não. E o Sammy Clare, de certa forma, me provou que existem mais coisas entre medicina absolutamente técnica, fé, força de vontade, e que ele provou isso do momento que estava acometido por uma doença muito séria na cama e que voltou a escrever, que voltou a desenhar, enfim. Isso serviu para minha pessoa de lição, né? Meu filho mora em outra cidade, mas acabou me reaproximando dele, de certa forma. Que bacana isso. Na verdade, fé, o que nós conversávamos antes, em off, antes de resolver trazê-los para cá. Fé, vontade de viver. E para o Lucas, o Lucas Emanuel, o que você diz agora? Com o lançamento desse livro hoje à noite no Centro de Cultura e Eventos, gente, todo mundo convidado, às 19h30. E lá o Sammy Clare com certeza vai contar com mais tempo essa história. O que você dá o seu recado agora aqui para as pessoas que estão te vendo, que de repente estão com receio que estejam acometidas com a doença grave também? O que você diz para essas pessoas e o recadinho para o Lucas Emanuel? Que eu amo muito meu filho, que se tivesse que passar por isso tudo de novo eu passaria, tivesse que lutar, lutaria, sabe, iria aonde fosse, porque meu filho é a coisa mais importante da minha vida e eu acho que se a gente não valorizar os nossos filhos, se a gente não der o devido valor, mais para frente a gente vai chorar. E eu não quero chorar pelo meu filho, eu quero que meu filho seja um homem valoroso, que seja um homem de fé, de caráter, um homem que inspire as pessoas pelos seus atos, não pelas suas palavras, porque palavras elas são vãs, palavras vão e voltam e elas podem ser ditas e podem ser levadas pelo vento, mas as nossas atitudes ficam como exemplo para outras pessoas. E eu quero que esse filho seja um exemplo para outras pessoas, seja um exemplo para mim, sabe? E seja uma pessoa que vai me dar muita alegria. Com certeza, com muita fé, né?
Amém, verdade. Sammy Claire, obrigada, querido, por você se dispor aqui, de dispor a sua história aqui. Então, hoje da noite, está todo mundo convidado no Centro de Cultura e Eventos às 19h30, que o Sammy Claire vai lançar o livro e vai contar a sua história, e lá a gente vai conhecer o Lucas, né? Verdade. Tem o Dr. Ferraboni, vai estar lá também falando. O doutor vai estar lá. Você vai falar a parte técnica hoje lá, então? Mais ou menos, e contar essa história aí mais prolongada do que você contou pra gente aqui. Eu vou explicar o que aconteceu do ponto de vista técnico. O Sammy Claire me deu o presente de escrever a contracapa do livro. Eu me senti bastante lisonjeado com isso aí, porque, de certa forma, também vai ser um documento que eu posso deixar para o meu filho também, né? Olha, aconteceu isso e eu consegui fazer a resenha de um livro de um cara que passou por todas essas condições e que venceu e que hoje conseguiu ficar livre da doença e que voltou a desenhar, voltou a trabalhar. Que bom. Nós temos aqui 2 pais melhores. Você que pretende ser pai não pode perder a oportunidade de estar hoje à noite junto com a gente lá, porque também estarei lá para a gente conhecer essa história mais a fundo. E temos aqui um homem melhor, um homem que valoriza mais as coisas, e temos um médico mais humano, que é o que a gente realmente precisa. Não sai daí, daqui a pouquinho nós vamos ver como é que tá a muvuca lá da Semana Farroupilha. Beijo, até hoje da noite às 19h30 no Centro de Cultura e Eventos. A Aurora acredita. Cooperando, é possível preservar a água.